Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Espaço esse que você conhece muito bem, está falando sempre aí com a revenda, com a distribuição, com a cooperativa, com as indústrias que erguem as tecnologias necessárias para a fazenda brasileira e que servem o agricultor, o produtor rural, que é o grande cliente de todo mundo, né? E um agronegócio espetacular, vamos aí plantar mais uma safra, se Deus quiser, em grãos, bater um novo recorde. Acabamos de bater um recorde agora, 272 milhões de toneladas, e vamos perseguir o número mágico agora na safra de verão 22-23, das 300 milhões de toneladas de grãos. E essa potência toda, que é responsável aí por 27,2% do produto interno bruto brasileiro, que é o agronegócio, ele investe demais em tecnologia, mas ainda pena bastante com uma área, com um setor aí de tecnologia que quando vier, aí ninguém vai dominar a gente, nem no universo, né, nem no planeta. É para falar sobre esse assunto, o assunto de conectividade, o assunto de comunicação, o assunto de 5G, de maneira geral, e no agronegócio, é que eu trouxe uma baianinha arretada, é a Daniela Martins. A Daniela é gerente de relações institucionais, governamentais e de comunicação na Conexis. Ô, Dani, bem-vinda aqui ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, Ulisses. Obrigado por me receber. Falar de agricultura, falar de agronegócio é falar de desenvolvimento. Então, nada conecta mais com tecnologia do que a gente está falando de desenvolvimento. Então, acho que a gente vai ter um papo bom. Queria agradecer a sua audiência e também essa receptividade tão calorosa. Mamma mia, que isso. O prazer é todo nosso. Nosso Papo Prateleira da plataforma AgroRevenda. Ô, Dani, para começar, porque eu acho que é legal para o pessoal situar bem, o pessoal aí do agro, da revenda, da distribuição, que é o nosso público aí preferencial, o que é a Conexis? Que empresas que ela reúne? Qual é o propósito da entidade? Perfeito, Ulisses. A Conexis é a entidade que representa o setor de telecomunicações no Brasil. Então, quando a gente fala de telecomunicações, a gente está falando aqui em nome de 100% do mercado, né, de quem representa hoje essa telefonia móvel, que também atua na internet, tanto móvel quanto fixa. E a gente está falando aqui pela Claro, pela Oi, pela Vivo, pela TIM, pela Algar Telecom e pela Sercontel Liga. Então, a gente está falando aqui pelo mercado de telecomunicações. Está falando de quem importa, então. A gente está falando de quem está trazendo 5G, de quem está fazendo a conectividade, quem está ajudando na produtividade, no aumento aí dos melhores resultados, seja na cidade, seja no campo. Perfeito. Fala uma coisa, Dani, você que atua na área, assim, que nota você daria para assim, para conexão nos serviços que são prestados por essa empresa e que contam também, precisa de um auxílio de serviço ligado ao poder público, né? Que nota você daria de 0 a 10? A gente está ruim mesmo, como muita gente reclama, ou não? Ou o Brasil está um território de quase 9 milhões de quilômetros quadrados, ele é razoavelmente servido? Pois é, Ulisses, acho que eu acho que eu vou deixar a nota para quem está assistindo a gente, porque é muito mais fácil a gente estar falando como consumidor. Mas eu acho que a gente tem dados muito importantes para falar aqui, que o setor de telecomunicações, por exemplo, tem saído dos principais rankings de reclamação. Muita gente ainda fala, nossa, mas ainda tem problema. Sim, gente, como todo setor que atinge o Brasil inteiro, a gente atinge o Brasil de norte a sul. Toda a população brasileira hoje é coberta pelos nossos serviços. Então, a gente está falando de um serviço que hoje, quando a gente fala proporcionalmente, ele saiu do ranking dos principais reclamados do país, porque a gente está tentando cada vez mais fornecer conectividade com melhor velocidade, com melhor qualidade e atingir mais gente. Sim, é um desafio para esse Brasilzão que a gente tem com tantas diferenças. Eu acho que você já deu a dica, né? É um Brasil muito grande, é um Brasil com muitas caras, especialmente é um Brasil com muitas distâncias. Sim. O que é que significa isso? São muitos Brasis num só. Então, se ao mesmo tempo a gente tem empresas que estão trabalhando para desenvolver e entregar cada vez mais um serviço melhor, mais barato, para mais gente, a gente também está falando de um Brasil que pede políticas públicas. Eu acho que talvez esse seja um dos principais papos que a gente vai ter aqui na sua prateleira, viu? É falar que negócio e política pública vão fazer esse Brasil conectado. Perfeito. É uma questão até de... Eu estava conversando na última gravação que eu fiz, que ainda não foi ao ar, estava falando a respeito de uma opção, né? Alguém que estava falando de o dinheiro despendido, né? O crédito que o governo coloca para o agronegócio em safras, né? Que se chama Plano Safra, né? Que é um dinheiro que é da União, é o dinheiro nosso, é o dinheiro do cidadão e que é colocado, e que não é suficiente, né? Aí o cara falou assim, olha, o que eu acho é assim, eu sei que o Estado brasileiro está quebrado e tal, tudo mais, mas qualquer governo tem que escolher prioridade. Se ele não escolher com prioridade o agronegócio, que é responsável por quase 1/3 do produto interno bruto, o que é prioridade? E telecomunicação é mais do que prioridade, né? Exatamente. Quando você está falando de produto interno bruto, né, Ulisses, a gente está falando aqui do setor de telecomunicações respondendo por 3,5% do PIB.
E eu acho que é um momento importante para o produtor rural, para o trabalhador rural, para toda a cadeia do agro entender que a gente está num momento que, quando a gente falava lá no passado em estrada, a gente estava falando como se fosse uma coisa que levasse carro de um lado para o outro, gente Sim. de um lado para o outro, caminhão, trator de um lado para o outro. Mas quando a gente começou a entender que estrada era infraestrutura, que era motor de desenvolvimento, que o agro só chega no porto por meio da estrada, toda a nossa questão de ligar infraestrutura mudou. A gente começou a dar mais valor para a estrada, para investimento, para conectividade por meio de via. A conectividade que a gente está falando por telefone é essa nova conectividade que vai fazer o negócio do agro, como você falou, bombar ainda mais. Quando a gente entende só que isso conecta um telefone, que isso é uma ferramenta, a gente está vendo, talvez, telecom de uma forma ainda para trás. A gente tem que olhar para frente. A gente é essa estrada que hoje leva o seu trator, só que agora a gente vai levar para os ares, vai levar para os mares, vai levar com que o aplicativo ajude, com que eu faça minhas vendas e faça também a melhor previsão do meu negócio. Então, isso aqui é o futuro, mas mais que o futuro, esse é o presente, é só a gente colocar investimento privado e público para fazer o negócio rodar. Você me lembrou duas coisas faladas por uma mesma pessoa, que é o grande Paulo Hermann, que dirigiu a John Deere no Brasil até o início desse ano. Agora não se aposentou não, que ele está atuando, mas está atuando por conta própria e tal, né? Ele falou duas coisas que eu acho muito interessantes. Ele falou assim, o Riba, hoje eu vendo tratores, na época que ele estava no John Deere, eu vendo trator que tem mais tecnologia embarcada do que a nave que levou o homem para a Lua. Né? E a segunda coisa que ele citou é de alguns empreendimentos que a John Deere faz, que é assim, que é de não aguardar uma melhor conectividade em fazendas. Ela junto com o cliente dela, ela coloca antenas nas fazendas, tal, tudo mais. Existe realmente essa participação na iniciativa privada, que não é propriamente a empresa de telecomunicação? Tem um caminho para todo o investimento acontecer. Então, a gente tem modelos de negócio que são mais amplos, né? Por exemplo, assim, que é o focado no consumidor simples, eu, você, sua família, minha família, o empregado ou um empreendedor individual, o pequeno produtor. Então, a gente tem, por exemplo, eu compro meu chip numa lojinha, no site, na banca de revista, na padaria. Mas também tem as redes que são focadas em negócios mais específicos. A gente chama isso de redes privadas, redes dedicadas. Então, tem um modelo de negócio que as nossas empresas oferecem voltada para essa agroindústria, para esse mercado. Principalmente o grande agropecuária, né? Os grandes negócios. Sim. Sim, existe a possibilidade. E é como a gente, né, acho que o seu espectador, o seu ouvinte, a depender da plataforma que a gente estiver falando, tem o B2B e o B2C, né? Então, tem o negócio focado no consumidor final e também tem o negócio focado em negócios. Então, as nossas empresas têm esse foco pensando em entregar soluções específicas para esses segmentos que já são um pouco mais parrudos, né? Que têm necessidades e que voam com esse investimento direto em tecnologia mais na veia. É isso mesmo. O negócio é fazer negócio. Economia boa, economia próspera, é a economia onde um monte de gente faz um monte de negócio junto, né? Tony, fala uma coisa, e faz negócio e tem números espetaculares, né? Um material que eu recebi por parte da assessoria de vocês fala de 5G de maneira geral na economia, como investimentos que podem ser aí ofertados de mais de $1 trilhão. E fala também de o agronegócio em coisa de $76 bilhões. É isso mesmo, menino? 5G, eu acho que assim, você fala dos números e eu vou falar das possibilidades. Porque foi o que você me pediu, para eu falar menos número e falar mais de expectativa. Então é isso, esses números são ainda possibilidades que podem ser muito maiores. Por que a gente está falando, Ulisses, de um mercado que ainda está se abrindo? A gente está falando de um momento de começo. Quando lá atrás os mineiros começaram a explorar as serras, quando o pessoal começou a arar a terra, ninguém tinha noção que o Brasil ia virar um potencial de mineração de agroindústria. Isso não tem 50 anos. A gente está falando agora de um mercado que ele está crescendo e que está começando a se revelar e ele está começando a se construir a depender das necessidades e das oportunidades. Então, quando a gente está falando aqui dos potenciais de ganhos econômicos, né, quando a gente está falando de 5G, quando a gente está falando de novas tecnologias, a gente está falando em grandes números, sem dúvida, mas a gente está falando, por exemplo, de hoje, uma coisa que já acontece que muita gente não sabe. Com o 2G, né, e muita gente pede aqui para o setor, nossa, quando é que vai chegar o 5G na minha fazenda? Aí a gente fala, o senhor tem noção dos usos do 2G que o senhor ainda não está fazendo?
que é, às vezes, você ter o chip no seu animal, é você ter o controle de temperatura, de umidade, de ventos, que tudo isso já pode ser acompanhado com 2, 3G, com 4G, às vezes no seu celular você pode fazer o monitoramento da sua lavoura. Então, o 5G, se isso já acontece hoje e a gente ainda não explora tanto esses potenciais de tecnologia dentro do agronegócio, agora imagina com 5G que a gente vai estar falando de possibilidade de carros não tripulados, muitas vezes de tratores não tripulados. Isso pode dar ganho, seja na produtividade e também na segurança do trabalhador do campo, que também é uma coisa que a gente fala muito pouco. Então, a gente ainda fala, né, de casos de defensivos agrícolas que estão sendo aperfeiçoados pela tecnologia. Agora, imagina quando o trator ou o drone, que já chegou às lavouras, forem uma força de trabalho relevante, isso vai dar ganhos nos dois lados, produtividade e também de saúde do trabalhador do campo. Então, eu acho que a gente tem expectativas de dinheiro, eu quero ainda falar mais sobre números, mas como você puxou, eu quero falar sobre como tecnologia na veia é bom para a gente sonhar em ter esse negócio cada vez maior e melhor. Perfeito. Não, eu até não, essa tara por número também eu não tenho tanto assim, não, apesar de ser jornalista, né? Mas assim, eu tenho... Somos dois. Exatamente, gente. Olha, já que deixar o deixo, nós vamos falar um pouquinho de Dana. Então, a Dana é jornalista, ela é baiana, como eu já citei, lá no comecinho da nossa conversa, ela é de Feira de Santana e agora trabalha onde? Onde tem que trabalhar, uma entidade que trabalha com um assunto seríssimo de telecomunicação, que é Brasília, né? E como é que é essa coisa de uma jornalista cair no mundo aí de uma entidade que representa a empresa de telecomunicação? Como é que foi essa viagem sua? Eu sou jornalista e me tornei advogada no meio desse caminho, sempre trabalhei com política, sempre trabalhei com política pública, e eu acho que foi essa forma que me conectou à representação setorial, né? Então, eu acompanhei o Congresso Nacional desde 2010, acompanhei muitas pautas do agronegócio, eu acho que por isso que eu tenho esse conforto tão grande de falar desse tema, acompanhei mercado de tabaco, acompanhei todo o mercado de defensivos lá no Congresso, Código Florestal, então, assim, que bacana. Então, assim, eu construí esse conhecimento de mercado por meio de alguns veículos onde eu já trabalhei, CBN, Globo, Valor Econômico, e aí em 2015 eu comecei a transicionar para trabalhar com o outro lado da política pública, porque lá eu reportava para o nosso cidadão outro público, o que eles né? precisam saber. Agora eu estava assim, como é que eu posso ajudar com que a política pública construída ouça as empresas, ouça o mercado para fazer a melhor coisa para o cidadão, porque no fim das contas, agora eu falando de conectividade, que é o setor que hoje eu represento, quanto mais a população estiver conectada, é melhor para o país. E quanto melhor o país está e o nosso cidadão está, também é melhor para as nossas empresas. População bem, população desenvolvida faz melhores negócios também fazem uma população mais desenvolvida. Então, esse é o espírito daqui, é levar cada vez mais conectividade para mais pessoas e fomentar mais essa cadeia de negócios que são dependentes da nossa infraestrutura. Então, juntos, de mãos dadas, eu acho que a gente consegue desenvolver esse país. Perfeito. E você que estava aí, você que estava babando aí, curioso para saber como é que essa moça linda de morrer fala bem desse jeito, viu? Fala muito melhor do que eu, que já trabalhei bastante em televisão, é por causa disso, dessa experiência que ela acabou de citar, também aí no ramo de comunicação, trabalhando em rádio, TV e tal, tudo mais. Ô Dani, fala uma coisa, você sabe que eu, por exemplo, estou nesse cara do 2G, e que eu acho o máximo estar aqui conversando com você está em Brasília, eu estou aqui em Campinas, eu acho o máximo, esse celular, isso é uma coisa de louco, esse laptop meu aqui, eu não acredito. Eu sou de um tempo, você começou a primeira pergunta falando a respeito de sair de ranking de reclamação. E eu sempre fui muito bravo com isso, porque eu sou velho, vou fazer 60 anos, então acompanhei. Eu, quando fui tentar ter o meu primeiro telefone fixo, eu estava em Curitiba e procurei a Telepar. Aí eu fiz todo o cadastrinho lá para entrar na fila de pegar uma linha. Aí perguntei para a moça no final, falei assim, qual é a expectativa, né, de eu ter uma linha? Ela falou assim, uns 20 anos mais ou menos. Foi essa a resposta que eu recebi, né? E o meu primeiro aparelho de telefone foi, na verdade, um celular, que eu acabei... Celular não, foi um aparelho telefônico, que na época era um negócio alugar telefone, e eu alugava, e quando eu comprei meu aparelho no mercado negro, eu paguei $3.300. Aí veio Sérgio Mota, falou que o telefone em 2 anos ia custar R$70, ele foi ridicularizado por muitos jornais, pela oposição, tudo mais. Então, eu sou do mundo em que não tinha nem telefone no Brasil. Então, eu acho que houve uma revolução. E o número de pessoas que reclamam de telecomunicação no Brasil, quando houve depois da privatização, sempre foi o campeão, só que é um número mínimo, irrisório, perto do volume de clientes que tem. Não é isso? Eu estou equivocado, né? Exato.
Ulisses, quando a gente fala de um setor que atende a todos e que a gente tem algumas empresas, né, é muito fácil a gente entender quem é a nossa relação. É que nem quando a gente está em casa, né? É muito fácil você entender quando é o seu pai, quando é a sua mãe, e você se sentir à vontade nesse dia a dia, porque eles vivem com você o dia inteiro, eles participam de toda a sua vida. É uma analogia, mas assim, você está com o seu celular, você está com a sua internet o dia inteiro, você passa a sua vida inteira conectada a isso. E isso é um grande elogio para o nosso serviço, porque a pandemia, ela foi dura, e aí, enfim, é sempre de me solidarizar com esse tema, porque foi difícil. E aí já aproveito e peço aqui todas as desculpas e os pêsames para todo mundo que sofreu com isso, porque eu acho que todas as famílias passaram. Mas ela trouxe também um olhar de que esse celular, essa internet, que por tanto tempo teve sobre questionamento, será que é bom? Nossa, foi fácil criticar, mas durante a pandemia ela não deixou na mão. Viu a utilidade, todo mundo né? mudou, virou utilidade, virou necessidade, né? Muita gente que saiu, né? Acho que o pessoal do campo teve um pouco menos essa sensação, mas quem estava nos centros da cidade, todo mundo ia de casa para um centro, de um centro para casa, todo mundo mudou para casa, toda a lógica mudou de uma vez só, e a internet e as redes de telecom, elas deram conta. Elas não só deram conta, como todo o eixo de trabalho mudou, o eixo de saúde mudou, o eixo de educação. Quem precisou receber o auxílio durante a pandemia recebeu pelo aplicativo do celular quem podia. Então, assim, houve uma mudança de quem tinha que ir em farmácia, pedia pelo celular, quem tinha que ir no banco tirar o auxílio, receber no celular. Então, a gente teve um avanço muito grande no significado de que a telefonia, a internet, elas são boas, elas são resilientes e elas, óbvio, para esse público, elas estão correndo atrás de cada vez entregar cada vez melhor o seu serviço e, principalmente, elas são confiáveis para que a gente consiga ter essa infraestrutura sustentando a economia do país. Então, a gente está defendendo, eu acho que esse é um momento super importante agora, que estamos em momento de eleições, todos os candidatos têm que colocar no seu plano de governo, na sua prioridade, conectividade para a cidade, para o campo. E aí a gente volta ao ponto que a gente estava falando, Ulisses, é a combinação de investimento privado com política pública. E aí agora eu vou citar aquele número que você puxou. A perspectiva do 5G, que a gente teve esse edital agora, que foi um sucesso, a gente está falando de uma perspectiva de $1 trilhão em 15 anos em ganhos financeiros. O agro, você já citou o número, a gente está falando de uma estimativa de $76 bilhões. Agora, a gente está com o agro nessa tendência de alta. A gente tem muita coisa que ainda não tem como prever. Esses $76 bilhões, e, gente, com o dólar assim, a gente está falando de mais de R$300 bilhões, tá, gente? A gente está falando de muito dinheiro que vai gerar economia, vai dar riqueza, vai dar desenvolvimento para o país, e é isso, o produtor rural que está na ponta, desde o agricultor familiar até o grande produtor, isso é uma tendência para crescer, para nossas famílias, para a nossa sociedade poder prosperar. Então, a gente tem dois caminhos aqui, Ulisses. Um é o investimento privado, e a gente tem uma série de investimentos privados que estão previstos aí, e muitos deles, e preciso fazer um elogio para esse edital, porque até o 4G, a gente tinha um edital que ele era muito mais focado em vou cobrar mais para as empresas oferecerem um serviço e elas não vão ter tanto compromisso de política pública. Esse edital, ele inverteu essa lógica. Ele trouxe uma série de obrigações de políticas públicas. E talvez um dos setores que vai ser mais beneficiados é o campo. Por quê? 2 pontos. Porque existe um compromisso de ampliação do 4G. E é esse 4G que vai atender a isso a muita gente, mas ainda não chegou nem o 4G no meu município, no meu distrito, na minha localidade. Dani, desculpe te cortando, mas depois claro. continua, tem uma analogia que é em pecuária, né? Que, assim, que o pessoal da associação fala assim, você tem o pecuarista que está dando vitamina e suplementação de alta qualidade para o boi, mas ao mesmo tempo você tem pecuarista que não dá nem sal, e precisa começar a dar sal, depois vai dando o salto. Né? Que está recebendo banco de semente, né, para conseguir começar a sua produção. Então, é isso. A gente tem, no setor rural, exatamente as mesmas demandas que eu acho que representam o Brasil. A gente tem um grande agronegócio que pode ter uma rede B2B dedicada, focada realmente na indústria para importar e exportar e, enfim, fazer seu macronegócio, mas a gente tem ainda o pequeno produtor que mora numa região distante. Então, Ulisses, o edital do 5G, eu acho que ele entende... Você está falando de estrada, né? O que mas eu vou chegar fazer lá. nas estradas, né? Ele entende os dois lados do campo e é isso. Como eu não sei se a gente cortou antes ou depois, o primeiro é levar 5G, levar o 4G àquelas regiões que ainda não receberam. E é um pleito do campo. Ainda a minha região, meu território ainda não recebeu. Esse é um ponto importante. Mas o segundo são as estradas. E por que as estradas são importantes? Por 2 motivos. É porque ela vai fazer essa conexão da pessoa que muitas vezes está na zona rural, que está no campo,
até a cidade. Então, ela vai ter essa possibilidade de não ter essa parte que até então não era obrigação de cobertura, tá? Eles têm que deixar claro, o último edital do 4G não obrigava a cobertura das estradas. Então, o dinheiro tinha que parar de pé, a conta tinha que parar de pé na prestação desse serviço. Agora, a gente tem rodovias federais como obrigação de cobertura. Vou até passar o número. 2.349 trechos de rodovias federais, totalizando quase 36 mil quilômetros de rodovias federais com cobertura de internet. Então, isso é uma grande evolução. E qual é a evolução 2, Ulisses? Aquelas propriedades ou aquela zona rural que fica margeando a rodovia. Então, muitas vezes, essa região pode não estar na previsão de cobertura, mas ela vai ser coberta pela rodovia. Então, ela traz ainda essa sensação de que podemos ter esse benefício para o pessoal que está aguardando a chegada da conectividade. Então, o edital do 5G, ele traz essas novidades boas, ainda traz uma novidade que eu acho que ainda é muito importante, e eu falo muito isso, falei isso lá com a Comissão de Agricultura da Câmara ainda nesse ano, que é, mas vocês falam que o município é coberto, mas não chega na região da minha casa ou da minha propriedade. E aí a gente tem um compromisso de cobertura no edital do 4G que falava de 80% do distrito sede, ou seja, eu estou com aquele centrinho do meu município, aquela sede do meu município, é 80% do distrito sede. Não tinha essa obrigação de cobertura para um limite maior do que isso. Então, é uma explicação necessária. Muitas vezes a pessoa chegou no meu município, mas não chega na minha casa. É um problema? Não, isso é uma meta de cobertura do edital. Mas o 5G trouxe uma novidade, que em alguns casos, essa meta de cobertura de 4G vai passar de 80% para 95%. Então, cada vez mais a gente está gerando essa democratização, essa ampliação da cobertura. Então, quando a gente está falando desses 76 bilhões de dólares, desses mais de 300 milhões de reais, a gente tem uma perspectiva muito maior se esse negócio for cada vez mais usado e absorvido pelo nosso produtor rural. Eu estou levemente desconfiado que o agronegócio brasileiro, a comunicação, a telecomunicação brasileira está fadada ao sucesso se depender de gente que nem a baiana, que é essa energia, esse sorriso lindo, esse conhecimento, essa interação que faz com vários agentes da economia brasileira, como o negócio que é aqui onde o papo de prateleira se insere. E fazendo o quê? Fazendo um trabalho aí na Conexis, aí que nasceu em 2003, quer dizer, está fazendo, vai fazer no ano que vem, 20 anos, com esse trabalho bacana de promover e de interagir com vários agentes para levar o quê? Levar a comunicação para todo mundo. Dani, foi um enorme prazer, só vou acabar essa conversa aqui, porque o tempo do Zoom está aqui, eu já tenho uma outra conversa gravada, que por mim eu ficaria até amanhã de manhã conversando com você. Queria agradecer, e aí, Ulisses, para deixar uma fala final. Eu falei muito de política pública. Fique à vontade. E assim, o produtor rural, o campo, o agronegócio, eles são chave e foram chave para a gente conseguir destravar pela primeira vez na história o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Sim. Nomezão, tá? Mas é um fundo para fazer política pública. Né? É o FUST. Pelo primeiro ano, a gente tem a possibilidade de fazer com que esse fundo saia dos cofres e vire política pública. Gente, tradução de política pública é chegar a conectividade aí na ponta. Em escola, em zona rural, em estradas, onde está faltando internet, porque às vezes, como qualquer negócio, né? O negócio tem que parar de pé. E a política pública, esse dinheiro que as empresas de telecom, as associadas à Conex pagam para o FUST, esse dinheiro está aí para que o governo faça uso. Hoje a Conex... Está usando bem pouco, né? Menos de 10%, né? Não, dos fundos, o FUST nunca foi utilizado na história para conectividade. 20 anos de FUST sendo pago. Mas esse ano a gente tem uma oportunidade ímpar, a gente tem um conselho para fazer esse dinheiro avançar. O próprio setor do agro tem assento nesse conselho, então é um tema que também está sendo prestigiado dentro do FUST, mas é isso, todo mundo que puder defender essa priorização de uso é fazer com que cada vez mais, especialmente aquela pessoa que ainda está precisando do sal e ainda está com dificuldade do sal, possa ter uma conectividade chegando mais perto. Então vamos defender a conectividade, é a nossa estrada dos céus, é a nossa estrada para o futuro. Então a gente está aqui junto, Ulisses, sempre à disposição, foi um prazer falar com você. Vocês perceberam mais uma coisa também, que essa moça aí, ela é sustentabilidade na veia, está falando de ESG com essa conversa, está falando de atender a comunidade, está falando de duas coisas, está falando de chegar, descobrir imagens do Big Bang e, ao mesmo tempo, ajudar a gente que é mais simples e está precisando de uma ajuda também tão instantânea quanto é a velocidade do conhecimento. Daniela... Ulisses, último convite, Painel Brasil Talks vai falar sobre agro e conectividade no dia 20 de setembro. Então, quem estiver em Brasília, quem tiver interesse, procurar aqui, paineltelebrasil.org.br, dia 20 de setembro, a gente vai estar falando sobre essa conexão de conectividade com a indústria e com o agro, e depois do evento, quem não puder estar aqui em Brasília,
Por favor, então, quem tiver à disposição, procura aqui nas nossas redes da Conexis, que a gente também vai disponibilizar um monte de coisa bacana para vocês ouvirem mais sobre essa conexão dos nossos setores. Então, eu vou colocar aí embaixo, como eu sempre faço, e reforço dessa vez na conversa, lá na nossa gravação com a Dani, qual é o ponto de contato com a Conexis, para vocês ficarem sabendo o que essa entidade está fazendo em benefício da tecnologia, da conexão dos 206 milhões de brasileiros, que é isso que interessa. Gente junta faz as coisas melhores. Dano, super obrigado, você está intimado a voltar N vezes ao Papo de Prateleira, tá bom? Se você quiser. Obrigada a todos. A gente conversou com Daniela Martins, essa energia maravilhosa, gerente de relações institucionais, governamentais e de comunicação na Conexis, que é uma entidade que congrega empresas de telecomunicações, quer fazer o quê? Quer ter um produto melhor e mais afinado com cada perfil, com cada característica de cliente que precisa de comunicação, e hoje o mundo inteiro precisa de comunicação. Vocês vão acompanhar nos nossos espaços, é o agrorevenda.com.br, é o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br, essa conversa maravilhosa, segundo a Dani, estreia dela, vai virar tema do podcast Radar Agro, que vocês acompanham pela Amazon, o Deezer, o Spotify, o Google, o Apple. Dani, beijão, bom trabalho, tá? E volte mais vezes aqui no Papo Prateleira para conversar com a gente. Tchau. Até a próxima, então. Até a próxima.